bem, 4 horas e 34 minutos. Estamos na ponta da linha, conectados com a Rosiane Carvalho e o entrevistado dela nesta edição do Band News Amazônia, segunda edição. Rosiane, que já está também com as imagens disponíveis aqui na nossa live no Facebook e no YouTube. Já chegue com o seu boa tarde, Rose. Boa tarde, Alex. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente pela Band News Difusora, pela internet, pelo rádio, pelo carro. Boa tarde, estou recebendo o alô aqui, Alex, do interior do estado e do trânsito de Manaus. Interessante. Hoje está complicado, principalmente por conta dessa chuva. Rosi, é com você. Olha, eu quero chamar aqui logo, para não perder tempo, o deputado federal Alberto Neto, pré-candidato à Prefeitura de Manaus pelo PL, e ele vem com uma importante novidade. O PL agitou o noticiário nos últimos dias em função dessa construção, dessa desconstrução de candidaturas, que é o momento que a gente está vivendo, e vai viver até o registro de candidatura, que só termina lá aquele prazo final em junho. Só que ontem, dentro dessas conjunturas todas, dessas costuras todas, o Alberto Neto trouxe um trunfo muito grande como pré-candidato. Vídeos ao lado do presidente Bolsonaro, que é um importantíssimo cabo eleitoral em Manaus, do Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do partido, o comando nacional do partido, e de Alfredo Nascimento, que é o presidente estadual e tem muita importância e influência nas decisões do PL no estado do Amazonas. E trouxe esse vídeo garantindo a sua pré-candidatura. Então, seja bem-vindo. E eu queria que o senhor contasse para a gente um pouco como é que foi a tensão do dia de ontem. Boa tarde, Rose. Boa tarde a todos os integrantes da Band News. Boa tarde a todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora em vários lugares do nosso estado do Amazonas. É sempre um prazer estar ao lado dessa jornalista tão brilhante e que sabe tudo sobre política, não só local, e nacional também. Eu acompanho muito o seu trabalho, sou muito seu fã. E muitas vezes discordamos em muitas coisas, mas eu tenho que admirar a competência. Rose, eu não consigo te falar todos os bastidores dessa entrevista, porque a trajetória foi muito longa até chegar a essa candidatura. Se não fosse protagonista nessa eleição, nós íamos chegar muito frágil em 26. Isso é a questão política. E aí eu, falando de bastidores, comecei a trilhar um caminho para conquistar, ser o legítimo candidato da direita, do presidente Bolsonaro, do Partido Liberal. Então, fui junto com o presidente Bolsonaro, explicar o projeto para ele, o projeto que eu tenho para a cidade de Manaus. Não é só porque eu sou candidato Bolsonaro, mas por ter um preparo, já estar no segundo mandato, ser vice-líder do governo. Mostrei alguns desenhos já que nós temos para a nossa cidade, ganhei a confiança do presidente Bolsonaro nessa missão. O segundo passo, unir a direita no estado do Amazonas, porque não é fácil, não é só em Manaus, não é só no Amazonas, mas no Brasil todo. Nós temos dificuldades em construir uma união. Não é uma tarefa muito fácil, porque o político tem a questão da vaidade, é uma coisa impressionante. Todos nós temos vaidade, mas parece que o político tem algo mais exacerbado nesse pecado da vaidade. E aí nós fui junto com o Coronel Menezes, ele aceitou fazer parte de um projeto, aceitou até, ficou disponível para serviço na chapa. Então a gente conseguiu unir um personagem muito forte na direita do nosso estado. Outros deputados estaduais nós conseguimos conversar, alguns vereadores, e os movimentos de direita, que estão junto com o Bolsonaro desde o início da trajetória. Então, ao unir a direita, ao conseguir a confiança do presidente Bolsonaro, o segundo passo foi conseguir a confiança do partido, mostrar que a nossa candidatura era uma candidatura viável. E ontem nós conseguimos bater o martelo. As conversas, eu não posso te contar tudo, infelizmente, Claro. outro momento eu posso até te contar em off, mas nós conseguimos construir isso. O senador Alfredo Nascimento acreditou, deu aval. Nós viemos aqui com o presidente Bolsonaro, gravamos um vídeo com o presidente Bolsonaro pela manhã, à tarde gravamos um vídeo com o Valdemar Costa Neto, e foi selado o pacto que o Partido Liberal terá uma candidatura a prefeito da cidade de Manaus, que é uma cidade estratégica para a região norte, e o pré-candidato, desculpa, na candidatura, o pré-candidato
o capitão Alberto Neto, sou eu, e a partir de agora, terminar o plano de governo que nós estamos construindo, traçar novas estratégias, trazer mais gente para o nosso time, para que a voz da direita consiga chegar em todos os lugares da nossa cidade, para que a gente possa atrair mais gente e sair dessa campanha uma campanha vitoriosa. A campanha de 24 ela é muito importante. Primeiro, lógico, nós somos candidatos pelo projeto. Mostrar que desses candidatos que estão aí, eu sou o candidato mais preparado, que vou ter o melhor plano para a cidade de Manaus. Segunda questão política. Para que a gente chegue forte em 26, nós precisamos estar forte agora em 24. Se nós queremos o maior número no Brasil todo, não é só em Manaus. Por isso que o Partido Liberal está lançando candidaturas nas principais cidades do nosso país. Se a gente quer o maior número de senadores, o maior número de deputados federais, se a gente quer derrotar o Partido dos Trabalhadores, o PT em 26, nós precisamos nos sair muito bem nas eleições de 24. Muito bem, e foi um jogo muito interessante de observar, não só por mim, vários lados políticos que acompanham aí esses passos. O capitão Alberto Neto, em que pese discordar algumas vezes, evidentemente, de algumas críticas, e está tudo bem discordar também, ele sempre foi muito respeitoso e fala com frequência, mas nas últimas 3 semanas não me respondia uma mensagem. E eu percebi que fazia parte ali do zelo, do cuidado que ele estava tendo em todas essas articulações. Por isso que ontem, quando eu mandei mensagem, falei assim, agora o senhor já pode falar, depois daqueles vídeos, né? Do Valdemar da Costa Neto, do Bolsonaro e do Alfredo Nascimento. Isso é muito importante, tem um bom caminho pela frente, o senhor sabe disso, mas esses vídeos... Posso fazer um adendo? Pode. Desligou o vídeo, será? Alguém ligou? Pronto, voltou. Ligou e atrapalhou. Tem alguém, eu vi agora eu não consigo lembrar quem foi a questão de coach, né? Eu vi uma frase de que o sujeito paciente, ele é imbatível, né? Que a paciência é uma virtude que a gente precisa aprimorar todos os dias. E que eu aprendi que na política você precisa ter paciência. Se você não tiver paciência, você coloca os pés pelas mãos e acaba um processo que é super, super viável você perder essa chance. Você deixa o cavalo, você não monta no cavalo, sei lá, ele passa na sua frente. É verdade. E nesse contexto da paciência, das costuras todas que o senhor está montando, o senhor acha que é possível fazer com que o presidente Bolsonaro se envolva na sua campanha, que ele venha presencialmente, participe de algumas agendas? Qual é a sua perspectiva nesse momento? Rose, posso falar um pouco de bastidores? A alegria do Bolsonaro quando recebeu a notícia que seria eu o pré-candidato a prefeito da cidade de Manaus, uma alegria assim, notória, tinha várias pessoas na sala no momento que ele recebeu a notícia. Se comprometeu, inclusive o delegado Pérez, que é o nosso deputado estadual, estava hoje aqui com o Bolsonaro, confirmou mais uma vez com ele a presença dele na cidade de Manaus. Nós estamos fazendo a agenda, e aí, tanto o presidente Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro tem título para receber esse cidadão amazonense, acho que é pela deputada, acho que a autora é a deputada Débora Menezes. E nós temos o Nicolas, vai vir sábado, já estou conversando com o Nicolas aqui, sábado ele vai estar presente no Vasco, dando uma grande palestra para os jovens, e vou aproveitar e já vai lançar também, mais uma vez, a minha pré-candidatura, como é uma figura muito forte na nossa política nacional e principalmente na influência com os jovens, porque eu tenho um concorrente que é muito jovem, então eu preciso trazer alguns parceiros jovens aí para me ajudar a me comunicar melhor com a juventude da cidade de Manaus. Sim, o deputado Amon tem uma comunicação muito boa com os jovens, mas o Nicolas Ferreira também tem ele tem até alguns diferenciais mesmo em relação à oratória. Eu sigo ele nas redes sociais, não estou dizendo que concordo ou discordo do conteúdo que ele apresenta, mas é perceptível a capacidade dele de comunicação, especialmente com esse público, sim, é verdade. Voltando um pouco mais para cá também em relação à sua candidatura mesmo, eu queria entender como é que fica o PL neste momento, nas suas perspectivas, essa sua indicação à pré-candidatura para a prefeitura, com esses apoiamentos maiúsculos todos, abriu alguma ferida, há alguma aresta que o senhor pretende reparar ainda, ou entende que é parte do jogo e o jogo tem que seguir?
Na política, a gente precisa agregar. A gente chama, de maneira mais vulgar, ciscar para dentro. Então, a gente não pode desperdiçar nenhum apoio da direita. Por exemplo, eu não posso firmar hoje a chapa por sangue, mas é uma chapa que pode acontecer lá na frente. Eu não posso dizer agora que vai acontecer. Mas eu tenho conversado com o Coronel Menezes, que é uma figura que teve uma votação grandiosa no nosso estado, conversei com ele ontem, e que o espaço ainda está aberto e que nós precisamos construir isso juntos. Agora, lógico que deixar a vice aberta nesse momento é importante para que a gente possa agregar outras figuras da direita ou outros apoios que nós estamos conversando para tornar a nossa chapa mais viável e mais forte. E aí nós vamos decidir isso juntos, com toda a direita conversando, dialogando. Eu acho que tem espaço, sim. O Coronel Menezes entendeu muito bem, então a porta está aberta, nós estamos dialogando, conversando. O que eu te garanto, Rose, é que a direita vai sair, vai entrar nessa campanha unida com um único propósito: vencer a eleição de 2024. Vamos fazer o maior número de vereadores de todas as chapas e vamos sair com o prefeito da cidade de Manaus, que serei eu. Qual cenário o senhor trabalha para essa disputa pela Prefeitura de Manaus quanto às cadeiras da Câmara Municipal de Manaus? O senhor acabou de falar, tipo de alianças, há partidos da base do governador Wilson Lima que podem convergir com o seu palanque? O governador do estado tem um candidato já pré-anunciado, que já é sabido por todos, mas que a gente... Agora quem vai fazer o adendo sou eu. Eles não anunciaram pré-candidatura no evento do União Brasil. Então tem espaço ainda para conversar. E eu vou continuar conversando, vou conversar com todos os partidos para que a gente possa, principalmente para derrotar a máquina hoje, que é o prefeito da cidade, que utiliza a máquina para fazer a sua pré-campanha. E isso não é só ele, todas as cidades utilizam isso, inauguração de obras, as novas propagandas. Faz parte do jogo. E eu entendo isso, não concordo, mas entendo. Por isso que nós estamos discutindo aqui o fim da reeleição, que é ruim para o nosso país. Porque você ganha a eleição e já vai trabalhando, pensando na reeleição. E muitas vezes o gestor tem que tomar algumas decisões duras, mas em prol da população, às vezes até um pouco antipopulares, mas que um pouco depois, mais da frente, vai ser muito benéfica para a população. Mas quando o político já entra no mandato pensando na sua reeleição, prejudica a gestão da cidade. Então, nós vamos tentar com essa reeleição. Então, se nós queremos derrotar, porque acreditamos que é uma gestão desastrosa, é uma gestão assim muito pífia, não trouxe nada de novo para a nossa cidade. A cidade não conseguiu avançar nessa gestão. Se nós queremos derrotar essa gestão, a gente precisa se unir, porque não é fácil derrotar quem está dentro de uma máquina, né? Quem está disputando a reeleição. Você precisa ser muito mais competitivo. Então, a união, além da direita, além do presidente Bolsonaro, que é o nosso principal cabo eleitoral, e você já confirmou isso, e isso está muito claro nas pesquisas. O presidente Bolsonaro é uma força muito forte. Eu acredito que vai me ajudar a levar para o segundo turno, mas para conseguir o arremate final para vencer a eleição, a gente precisa de outros parceiros para somar e derrotar a máquina da prefeitura. Vereadores da base, dos partidos que estão na base do governador Wilson Lima. Sim, estou conversando com alguns. Como nós temos um período ainda, não só até o 6 de abril, mas até a convenção, quer dizer, os vereadores agora com o PL já estão conversando agora. Por exemplo, o Capitão Carpê já estão conversando, o Raif Matos, que já são candidatos que fazem, conceitualmente, ação de... Desculpa, minha liga acaba interferindo. Perdeu um pouquinho o sinal, mas a gente parece que já retoma. Alguém me liga, eu acabo desligando. Mas estou conversando com o vereador, o Capitão Carpê, com o Raif Matos, ontem conversei com o Isaac Tayá, que eu consigo identificar que tem um perfil de direita. E explicar para eles que o melhor caminho para eles é estar no Partido Liberal, que vão estar na presidente. O presidente Bolsonaro vai estar aqui, eles vão estar
na presença do presidente Bolsonaro, vão gravar vídeo com eles. O eleitor vai se identificar muito mais, eles estão no Partido Liberal, eles vão ter uma votação mais expressiva do que estar fora do nosso partido. Então, já estou conversando com eles. Temos candidatos, outros que não são vereadores, que já estamos em tratativas, lideranças comunitárias, a gente já está conversando com pessoas que têm trabalhos na comunidade, pessoas do movimento. Por exemplo, tem um Jean, não sei se você sabe, o Jean Batista, ele trabalha muito bem nas redes sociais, ele faz algumas entrevistas, já fez até entrevista no Brasil Paralelo, então é um pré-candidato nosso. Tem outras lideranças também, e tenho certeza que o Partido Liberal vai ser uma chapa bem competitiva, bem forte. O senhor tem uma boa relação com o governador Wilson Lima? Sempre teve, né? Foram aliados, conversaram bem. Eu não lembro de nenhuma rusga na relação de vocês, desde que vocês ocuparam os postos que ocuparam no campo político. Como é que tem sido as últimas conversas? Qual foi a última vez que o senhor conversou com o governador? Eu conversei, no caso, no dia que eu fiz ontem, no caso, conversei com o governador, quando nós gravamos com o presidente Bolsonaro, eu liguei para o governador para dar essa notícia, porque o Bolsonaro fez campanha para o governador na eleição. E foi fundamental na eleição do governador Wilson Lima. A presença do Bolsonaro no palanque dele, os votos da capital, os votos de Manaus que foram transferidos para o governador Wilson Lima, e o governador Wilson Lima é muito grato ao presidente Bolsonaro. Então, eu liguei para dar essa boa notícia para ele. Foi o momento que fiz uma videochamada com o governador, Bolsonaro conversou lá com o governador Wilson Lima, e é somente isso que eu posso te falar. Muito bem, olha só. Uma pergunta que é importante, porque muitos cenários foram construídos entendendo que o PL poderia ir para o arco de aliança do prefeito Davi Almeida. O senhor considera que haja alguma possibilidade, diante de tudo que já foi construído até esse momento, que o senhor possa se tornar vice de alguém, do próprio Davi, enfim, fazer uma composição em que o senhor vire vice? Caiu a ligação, Rose. Poderia repetir a pergunta? Vou repetir. O PL ficou sendo tratado como um partido que poderia ir compor no arco de aliança do Davi Almeida, do prefeito. O senhor, a essa altura do campeonato, depois dessa trajetória toda, neste momento, considera possível virar vice de alguém, do próprio Davi Almeida, fazer uma composição, aceitaria esse tipo de aliança? Hoje, já está batido o martelo, eu sou pré-candidato, o Partido Liberal terá candidato na eleição municipal de Manaus, e eu sou pré-candidato, já foi mostrado através de vídeo palavras do Valdemar Costa Neto, do Alfredo Nascimento, e do nosso líder, que é o presidente Bolsonaro. A questão do Davi, que o Davi queria vir para o PL. Há um ano atrás, ele já vinha algumas tratativas, mas ele tomou um outro caminho. Ele se distanciou da direita e se aproximou da esquerda. Hoje, o Davi Almeida é aliado do senador Omar Aziz, que é o maior opositor ao presidente Bolsonaro. Então, não faz sentido. Ele é aliado do Eduardo Braga, que é um dos maiores opositores do presidente Bolsonaro, que é líder do governo Lula. Então, água e óleo não podem se misturar. Então, estava muito claro a posição do prefeito, que ficou para o lado da esquerda. A esquerda não pode se misturar com a direita, não faria sentido nessa eleição. Então, esse murmurinho que ele continuava querendo vir para o PL, isso prejudicou muito, causou uma revolta na direita. E foi por isso, um dos motivos, por isso que eu entrei em ação e dizer que não, a direita tem candidato sim, tem pessoas preparadas, tem um deputado federal capaz de disputar essa eleição, que tem preparo, que está no segundo mandato, que já foi candidato em 2020, então tem uma experiência de candidatura. Então nós não podemos ficar à mercê não ser protagonista, tendo o Bolsonaro como o maior cabo eleitoral, né? Nem digo cabo, general eleitoral pela quantidade de votos que ele obteve na cidade de Manaus. E ainda mostra isso nas últimas pesquisas. Olha, eu fui informada aqui que a gente tem os últimos 5 minutinhos. Eu queria aproveitar bem com o senhor, vou dividir em 2 questões. Então, só deixar claro, impossível, capitão Alberto Neto, ser vice de qualquer candidato. O PL tem pré-candidata, capitão Alberto Neto, Partido Liberal, partido do presidente Bolsonaro, e nós já estamos convidando a você que está nos ouvindo aí, que quer ser pré-candidato a vereador da cidade de Manaus, venha fazer parte
venha fazer parte da direita do Estado do Amazonas. Muito bem, eu queria aproveitar os últimos minutinhos para 2 perguntas, veja a melhor maneira de responder, mas claro que a gente vai voltar aqui ainda outras vezes com o senhor e com os outros pré-candidatos, assim que eles aceitarem também os pedidos, os convites para a entrevista. Bom, eu queria saber se o senhor pode dar para a gente uma ideia de como é que o PL se organiza, a projeção do partido para conquistar prefeituras e vagas nas câmaras no interior do Estado. E que o senhor terminasse nos últimos minutos aí, falasse qual é a sua perspectiva de propostas para Manaus, o que mais lhe preocupa como uma pessoa que mora em Manaus e como alguém que vai disputar essa prefeitura para comandar, para gerir todas essas questões. O presidente do partido, Alfredo Nascimento, que é o presidente estadual, está cuidando das prefeituras municipais do nosso estado. O que eu consigo enxergar claramente no sul do Amazonas, onde o Bolsonaro é mais forte, em Apuí, por exemplo, eu fui da deputado federal mais votado em Apuí, né? Em Maitá, eu fui o segundo mais votado. Então, você consegue ter candidaturas viáveis nesses lugares, em Lábrea, Boca do Acre, a nossa candidata a candidata está em primeiro lugar nas pesquisas. Então, nesses municípios, nós temos mais facilidade. Nos outros municípios, nós estamos com estratégia de começar por baixo, ou vamos tentar uma vice, ou vamos pegar uma oposição, que talvez não tenha chance agora, mas é um candidato de direita, é um candidato que pode crescer nas próximas eleições, é uma construção. O Bolsonaro não teve um bom desempenho no interior, né? Então ainda não é muito conhecido, ainda não temos bons candidatos de direita em muitos municípios do nosso Amazonas, mas é algo que a gente precisa começar hoje. A gente quer colher daqui a alguns anos, em 26, nos próximos anos, nós precisamos plantar agora. Então, no sul do Amazonas a gente tem facilidade, nos outros estados a gente precisa plantar mais, trabalhar mais, para que a gente possa, o Partido Liberal possa crescer mais no interior do estado do Amazonas. Falando sobre, finalizando, o tempo está acabando, falando sobre o município de Manaus, a nossa criação do nosso projeto para a cidade. Tem um problema muito grave na cidade, inclusive está até polêmica agora, com a saída dos flutuantes no nosso lago do Tarumã, no nosso rio. E quando eu olho aquilo ali, eu conversei com o presidente da associação dos flutuantes, não vou entrar nesse caso, se lógico, precisa organizar, precisa regulamentar, não pode ter uma regulamentação. Não pode ser qualquer pessoa que possa chegar lá sem uma estrutura mínima de saneamento básico e poluir os nossos rios. Isso é inaceitável, isso é inegociável. Mas quem tem essa estrutura que leva um prazer para a nossa cidade, que atrai turistas para a nossa cidade, precisam ser respeitados e valorizados, né? Então, a gente precisa separar o joio do trigo. Mas quem mais polui o rio Tarumã hoje é a Prefeitura de Manaus. Nós temos um aterro sanitário que, na verdade, não é um aterro sanitário, é um lixão a céu aberto. E é um contrato que vem antes da Constituição, um contrato que se mantendo, a gente gasta meio bi por ano só nesse contrato que é uma grande vergonha para a nossa cidade. Manaus, que é a capital da floresta amazônica, não consegue fazer o dever de casa em cuidar do seu lixo, não tem um projeto claro de coleta seletiva, não consegue transformar o lixo, como em muitos municípios. Eu visitei agora Santa Catarina e trouxe um projeto de lá que já é consolidado em vários lugares, em vários países, já vi em Singapura, mas eu falei, não, vamos ver aqui na nossa terra se tem tecnologia nossa. Fui em Santa Catarina. E 14 municípios eles fizeram um consórcio e conseguiram reduzir o valor do lixo em 40%. A coleta, e você consegue transformar o lixo em tijolos, por exemplo. Ele construiu praças com o lixo, os resíduos que, teoricamente, só iam para poluir o nosso lençol freático. Está 1 minuto aí. Então, é um problema grave que a gente vai trazer tecnologia, nós vamos reduzir os custos e esse dinheiro nós vamos fazer ações sociais, nós vamos tentar reduzir a pobreza, melhorar o ambiente de negócio. Manaus tem uma capital de inovação, né? Vamos usar a biotecnologia, a floresta que nós temos, vamos trazer startups, vamos incentivar os nossos jovens a entrar nesse mundo tecnológico, revitalizar o centro da cidade. Nós não tivemos um projeto de infraestrutura para melhorar nossa mobilidade urbana nos últimos 4 anos. É inadmissível, é muita incompetência, na verdade. E nós vamos mudar isso. Eu vou apresentar
um novo projeto para a cidade de Manaus, algo factível, não é promessas vazias e promessas que a gente não consiga cumprir. Tudo que a gente falar, a gente vai mostrar como nós vamos fazer. Muito bem, a gente aproveitou muito bem o tempo do deputado Alberto Neto, o tempo daqui da Band News também. Agradeço ao senhor dar essa entrevista, está aí na Câmara dos Deputados. E vou jogar para o Alex, porque o Reinaldo Azevedo está batendo aí na porta para começar. Obrigada a todo mundo por acompanhar essa entrevista.